Olá, seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas. Dando continuidade ao nosso bloco de carnaval, falando sobre coisas novas, inovações, cultura, que eu acho que tem tudo a ver com Resolvendo Dilemas. Vocês me conhecem e sabem. Tô saindo daqui no programa passado e o meu amigo Gabriel me disse assim: tu tem que conhecer o Rafa Holanda, porque ele fala muito sobre netflixismo. Não, nexialismo. E eu achei que eu ia falar com o cara da Netflix. Mas quando eu fiquei sabendo de verdade, Gabriel, o que era e quem era o Rafa, que eu conheci ele no SW Caxias. Ele foi um dos meus jurados. Ainda bem que eu ganhei aquele lá, hein? Assim tu tá de boa comigo. Gente, é um tema que me encantou. Primeiro porque é um nome muito diferente, é uma coisa assim que eu nunca tinha ouvido falar, e olha que eu escuto muita coisa e tenho tentado me inteirar de tudo que há de novo, para pelo menos saber do que se trata esse vocabulário, né? E ao conhecer um pouquinho, pelo que o Gabriel contou, do papo que vocês tinham trazido ali, na verdade é algo que se fala, que se traduz muito mais em uma pessoa, em um comportamento, do que em uma tecnologia. Gabi, conta como é que você despertou para esse tema e conseguiu encontrar o Rafa para discutir um pouco sobre isso. Bom, na mesma forma, a gente conheci o Rafa no SW, né? Eu não ganhei, mas tu ganhou, mas ali a gente teve muitas conexões. E o termo nexialismo, ele surgiu um pouquinho antes, né, nessa questão do lifelong learning, do aprendizado ao longo da vida, enfim, as formas que a gente faz as coisas diferentes. Eu me deparei com esse termo. E aí, como um bom curioso, né, como um bom lifelong learner, a gente foi buscar. E aí, dessas andanças aí, nessas trocas, né, de network, eu conhecendo, conversando com o Rafa, a gente trocando algumas ideias, tá lá no LinkedIn dele, né, nexialista. Eu disse, acho que era um cara legal pra gente bater um papo sobre esse assunto. Mas eu vou deixar o Rafa trazer um pouquinho desse conceito, como surgiu, da onde veio, e a gente vai. Rafa, conta primeiro da onde tu surgiu, né? Porque Rafa Holanda veio da Holanda? Não, vim da Holanda, né? Vim de São Paulo. São Paulo. Vim de São Paulo, tenho familiares no Rio Grande do Sul, mas faz 12 anos, então, que eu moro aqui no estado. Morei em Caxias e hoje em Nova Petrópolis. Ai, sonho. Eu quero me aposentar e morar em Nova Petrópolis. Vale a pena, cidade maravilhosa. E nessas andanças todas, sempre em movimento, né, que é uma coisa que eu sempre gostei muito de estar em contato com as pessoas, também me deparei com o tema numa capacitação de inovação. Né? Minha formação é em comunicação, sempre atuei em comunicação desde 2005, e comunicação está muito vinculada à inovação e tudo fala sobre pessoas, né? Então, concordo contigo que o termo nexialista e tantos outros não é sobre tecnologia. Inovação não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. Exatamente. Né? Mudança de mindset, ou como a gente gosta de falar, né? Mudança de mentalidade. Isso, no português, né? Bom Exatamente. Português, né? Acessível. Inovação não é um fim, ela é um meio, né? de você fazer as coisas. E o nexialismo traz isso de uma forma muito legal. Traz isso. Conta pra nós, assim, pra o nosso telespectador que está escutando essa palavra pela primeira vez, o que resume, o que é ser um nexialista? Se eu também já posso pôr no meu LinkedIn isso. Isso é legal porque eu quis colocar no LinkedIn, depois que eu entendi o que era o termo. É super simples, não é nada também que é inovador no sentido de ser novo. Ele surge na década de 50, inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu me senti muito confortável de colocar no meu LinkedIn sabendo que ia gerar conexões. Porque nexialismo, ele nasce num livro de um escritor canadense na década de 50, um livro sobre ficção científica. E muito resumidamente nesse livro, o protagonista do livro, ele precisa montar um time que vai então fazer essa viagem, né, dentro de uma aeronave, e ele precisa montar esse time com pessoas muito diferentes. Então o termo, inclusive, ele transcende pra gente falar em diversidade, inclusive, que é uma pauta que tá sempre em voga, né? E de forma resumida, então, o livro é muito bacana, ele traz esse termo lá atrás, a gente hoje começa a usar. Mas de forma super resumida, como Simon Sinek nos ensinou, né? Começar pelo porquê, né? Nexialista, ele nasce da palavra nexo, que vem do grego, e ela significa conexão. E o sufixo ista é aquele que pratica, né? Então nada mais é do que aquela pessoa, nem profissional ainda falando em termos, né, de profissão, a pessoa que pratica conexões.
Né? Então é aí que nasce o nexialismo, o ismo, então o estudo, né, da forma teórica das conexões. Perfeito. E aí eu me identifiquei muito, porque nessa jornada de comunicação, hoje atuando como analista de comunicação interna, no âmbito organizacional, me percebi como essa pessoa no meio do caminho, que consegue fazer algumas sinapses e conexões para juntar pessoas e conseguir tirar o melhor de cada uma. E isso tudo nasce também de uma leitura de cenário que a gente vai aprendendo a fazer. Né? Então tu consegue entender como que as pessoas vão se dar bem e pensar em prol de um time. E existem diversos tipos de times que tu vai criando a partir do nexialismo. Uma coisa que a gente vê dentro, né, do ambiente corporativo é que muitas vezes a conexão que a gente fala, ela acontece entre as áreas. Né? Às vezes tu precisa, a área comercial com a área de marketing, com a área de P&D, com a área de produção, com RH. Tá? Às vezes diz assim, tá, mas essas áreas não têm conexão. Não, elas têm muita conexão. Principalmente quando você começa a dizer, bom, eu preciso fazer uma determinada ação. Ah, mas onde que começa? Começa na área de marketing, vai para a área de vendas, depois vai para a área de desenvolvimento, depois vai para a área de implantação, enfim, falando da empresa onde eu trabalho, né? Ou como nasce algo lá na empresa onde você trabalha, né, Rafa? É exatamente isso. E aí, Gabi, assim, as conexões, elas deveriam acontecer. Né? Elas muitas vezes não acontecem. E por que não acontece? Não é porque as pessoas não querem, mas essa loucura de mundo que já foi VUCA e hoje é Bunny, né? Dentro Exato. disso, desse mundo ansioso, frágil, não linear, que eu adoro essa expressão, linearidade, né? Aquela coisa que tá sempre assim, o mundo hoje é não linear totalmente, e deveria nascer as conexões ali, muitas vezes não nascem por essa rotina maluca que a gente tem. E aí quando a gente consegue ter um profissional, uma pessoa mesmo que não precisa estar dedicada a isso, mas ela consegue perceber alguns momentos disso, volta alguns passos, né? Dá alguns passos atrás e começa a tentar fazer as conexões. E literalmente a gente só tem a ganhar. Tem estudos e livros, etc., que a gente consegue perceber hoje que o futuro é colaborativo. Eu acredito isso num termo, Rafa, assim, ó, muito maior e transcendente, diria até que filosófico, tá? Eu acho que nós, como espécie, não sobreviveremos Exatamente. se não colocarmos a cultura da colaboração como algo intrínseco. Eu Tem concordo. que ir para o pré... Pra dentro da escolinha, pra o neném ensinar os pais, né? Isso aí. Desaprender, né? É aprender, a desaprender, a reaprender. É o lifelong learner, né? Que isso. a questão. É isso. Tu falou, Perla, sobre filosofia um pouquinho, né? Uma provocação, a gente, lá no trabalho, inclusive, a gente se provoca muito, que das cabeçadas surgem insights muito legais, né? Mas olha que interessante, uma parte um pouco filosófica, mas ser colaborativo, a decisão de ser colaborativo é uma decisão individual. É paradoxal tu entender que vamos ser colaborativo? Sim, é uma decisão individual. E aí entram vários vieses, muitos inconscientes, que acabam não permitindo que a gente seja colaborativo por uma opção individual. Mesmo querendo, às vezes eu não consigo exatamente porque eu não tenho desenvolvido essa habilidade, Isso, né? De isso. compreender o todo. É. Eu acho que isso tem muito a ver também com a questão da empatia. Eu acho que tu transitar no mundo do outro passa por essa compreensão de que, ok, a verdade do outro é a do outro e você e conseguir compreender isso sem aquele peso da métrica, tipo, olha, não, isso tá muito fora do meu, né? Exatamente. E aí a gente, eu gosto muito de trazer referências, né? Que aí a gente consegue pegar esses recortes de referências e buscar depois aprofundar. Mas dentro da aprendizagem dialógica, tem um pilar que mudou minha vida. É o pilar da criação de sentido. Quando a gente consegue atingir esse nível de forma humilde de criar sentido, as pessoas passam a acreditar na gente e querer fazer o que elas vão fazer porque elas viram sentido naquilo. Não porque elas decoraram, não porque foi uma ordem de cima para baixo. E isso muda realmente todo o contexto. É o propósito, né? É quando isso se torna um propósito que vem e traz toda essa questão. E aí, trazendo um pouquinho também dos termos da questão do nexialismo, é quando a gente passa a ter uma visão holística, né? Ou seja, a gente, como tu trouxe a questão da humildade, a gente se abre para o conhecimento novo. E as pessoas que são, né, eu digo, eu tenho um pouco dessa questão nexialista, que é buscar, é a curiosidade, que está envolvido com a questão da inovação, da conexão com as pessoas, né, de buscar assim, cara, se você é curioso, você conhece pessoas novas.
Se você vai atrás de determinado, você aprende e como é que funciona determinada coisa, como é que procede. E aí que tu vai buscando. E isso te dá bagagem, vamos assim dizer, para te dizer assim, Rafa, preciso da tua ajuda para fazer isso, mas eu sei que tal coisa aqui, se tu juntar com aquela outra coisa, de repente se a gente for por esse caminho, é uma alternativa que a gente pode resolver o problema que nós estamos enfrentando. Perfeito, Gabi. E aí tem mais um link que eu quero fazer e acho essencial, que voltando pro tema, né, do nexialista ou nexialismo, eu vejo muito essa profissão, que enfim vai surgir a curto prazo, como um exercício de humildade. E tu falou em humildade, né? E humildade está vinculada à empatia e etc. Por que exercício de humildade? Porque o nexialista, por essência, ele entende que tem muita coisa que ele nem sabe que ele não sabe. E ele precisa ter essa humildade praticada, quase uma humildade intencional, de entender que existem especialistas no assunto, e que com essa empatia e humildade ele vai conseguir acessar essas pessoas e fazer uma criação de sentido para que ela queira interagir com generalistas. Ele navega nesse meio de campo, trazendo o generalista para o jogo, o especialista, e fazendo com que eles tenham o mesmo nivelamento, para que um não se sinta mais do que o outro. Então, a gente está falando o quê? Empatia, humildade, diversidade. Então, esse profissional, ele navega nessa linha e eu acho que qualquer um pode ser nexialista. Tá, mas falando sério, Rafa, agora, tá? Tu acha que existe mesmo ou é só mais um nomezinho chique no LinkedIn? Esse profissional existe? Aonde é que eu acho esse profissional? Legal, existe. Tanto que o termo, ele nasce há 70 anos atrás, né? Então, ele existe, né? Tem uma premissa muito legal que eu gosto de trazer sempre em conversas, que algo que sustentou-se pelo tempo, ele está validado. O pior, o senhor de tudo é o tempo, né? Então, se ele se sustentou e hoje volta, ele está validado, então existe, né? E eu acho que dá para desenvolver isso, né? E muitas empresas e colegas, pessoas que estão assistindo, podem identificar em colegas essa habilidade. Né? O que talvez falte Perla, é fomento a isso, é incentivo a isso, né? Porque eu gosto de fazer uma comparação, uma analogia muito legal de empresas que permitem isso também, né? Tu precisa estar num ambiente em que tu possa se experimentar nisso, né? A gente vai entrar em cultura do erro, vai entrar em algumas culturas também, mas tem um professor, que me falha a memória agora o nome dele, mas depois a gente compartilha com vocês, que ele traz uma analogia muito legal sobre as empresas e os estados da matéria. Parece complexo demais, tá? Mas ele traz os estados gasoso, líquido e sólido para comparar com empresas. Olha, então, que legal. empresas que estão no estado sólido são empresas que já têm a sua cultura consolidada e é muito difícil adaptar. Porque ela está consolidada, ele está sólido. E aí a gente pode trazer para analogia empresas familiares muito antigas, que não está errado. Eu percebo um movimento muito interessante também de a cada vez menos a gente vai falar sobre certo e errado. Começa um movimento muito orgânico de adequado e inadequado para essa situação. E se a gente pensa assim, eu acho que a gente vai ganhar muito também e ter menos polaridades, enfim, aí é uma outra conversa, né? Mas empresas no estado sólido, empresas talvez familiares que têm as crenças muito vinculadas ali dentro e é difícil mover, as moléculas estão muito consolidadas, né? E empresas em estado gasoso, elas são muito fluidas. A gente pode brincar com a ideia de ser uma startup, talvez. Só que o estado gasoso, ele ainda é muito frágil. Então ele não se consolida. Ele precisa de muito trabalho para se consolidar. E aí, no meio disso, de novo, nas conexões e meio de campo, tem as empresas em estado líquido, que é quase que um estado ideal para que tu possa ser flexível. Não tão sólido que tu não possa mudar a cultura, adaptar ela, e não tão gasoso que a cultura que se coloque ali, ela não gere esse corpo, né? Então, talvez, para achar esse profissional, é primeiro entender em que cenário que a gente está. Qual que é a leitura do meu cenário hoje? Será que eu estou numa empresa líquida, nesse sentido? É muito gasoso, é muito sólido? E o que eu posso mexer? Não, eu entendo que sim, eu estou na líquida um pouquinho menos, um pouquinho mais. Então, muito provavelmente, tu tem uma pessoa lá que possa se desenvolver nisso. Uma coisa que a gente pode trazer aqui, e aqui eu acho que cabe o gancho do profissional nexialista dentro desse contexto, é justamente as empresas que buscam um certo grau de autogestão, alguma coisa nesse sentido, né? Então imagina a seguinte situação, eu sou uma empresa autogerida e estou mudando o meu pensamento. As empresas
estão buscando, mas elas olham para os profissionais em busca do quê? Do papel. Qual é o papel que ele atua dentro daquela organização? Não estou falando do cargo, né? Eu estou falando do papel que ele exerce. E ali, quando você tem essa abertura, né? Você está nesse estado mais... para ter essa fluidez, você consegue descobrir competências que até então estavam ocultas, porque você estava fechado num descritivo de cargo. E aí você passa a olhar para dizer assim, o Gabriel gosta de inovação, o Rafael gosta de filosofia, a Perla gosta de matemática. Poxa, olha que legal. Mas eu preciso resolver uma equação matemática onde eu tenho que juntar com um conceito filosófico e botar isso dentro da inovação. Olha que legal. Eu consigo juntar, eu sei de 3 pessoas que têm esse perfil, e aí a pessoa que consegue perceber isso, ela sem se dar conta, ela tá tendo uma atitude nexalista. Então, ou seja, ela está olhando e pensando, né, um pouquinho de conhecimento de cada, um pouco mais aprofundado ou não, e dizendo assim, pessoal, eu preciso de vocês para esse projeto. E aí vocês assumem o papel sobre aquele projeto. Então é muito bacana essa troca, né? Essa volatilidade que a gente tem, né? Isso aí. Isso não é possível, não é que não é possível, eu também não gosto de extremos, né? Mas é muito difícil sem segurança psicológica. Perfeito. E aí, novamente, daria um outro programa. Só sobre esse assunto. Porque tu ter essa autonomia para poder sugerir, tu ter essa tranquilidade de poder sugerir e juntar pessoas de áreas diferentes, fazer as conexões que precisa. Pode ser que algumas empresas, da galera que está nos vendo agora, por exemplo, tenha pessoas com essa vontade, mas não se sentem abertas ou seguras, né, a fazer isso. Porque vai ser julgado, porque a cultura sempre foi assim, enfim, tem uma série de fatores que podem levar a isso, né? Então é mais um ponto legal de analisar. No lugar que eu estou hoje, ou para você que é empresário, que tem uma empresa que, enfim, lidera times, né? Eu dou essa abertura, eu passo essa segurança para que as pessoas possam ser elas mesmas e querer fazer essas conexões, né? Porque a gente pode estar limitando muito esses comportamentos escondidos. E infelizmente todo e qualquer medo, né? Vamos traduzir, é uma emoção que bloqueia, né? Essa pessoa, ela tranquilamente, o potencial dela vai estar bloqueado. Mesmo que ela esteja seguindo tudo e fazendo o que tem que fazer da cardeneta ali, do que estava no cargo dela. De qualquer forma, ela ainda não está dando o melhor dela porque ela tem medo. Isso aí, né? Exatamente. E o medo é uma emoção do ser humano que é inato a nós e faz parte. E infelizmente a cultura do medo, ela está sendo trabalhada agora para que não seja, né, Rafa? Se eu fizer isso eu vou perder meu emprego. É isso. A gente vê nessa geração, sei lá eu que letra que nós andamos agora, eles não têm medo de nada, né? Eu brinco que o único botão que veio neles foi o do... Aquele. Aquele botão. Porque eu, na minha época, se eu tivesse ali 18, 19 anos, meu primeiro emprego, o cara mandasse eu lavar o banheiro, eu iria. Isso. E agradeceria, obrigada por ter me mandado lavar o banheiro, sabe? Hoje a gente vê e fala, fulano, dá uma mão lá, estagiário, lava o banheiro. Quê? Não, tá louca, né? e a gente vê isso, eles não têm mais esse medo. Eu acho que a tecnologia, a inovação trouxe todo esse aparato para a juventude, essa nova geração. Mas eu acho que, mais ainda, escutando o que é o papel dessa não dá para chamar de profissão, né? Dessa habilidade. Hoje é uma habilidade. Né? É uma competência. Essa competência. É um conhecimento. É que na realidade é um conhecimento, né? Todo conhecimento que tu adquire. Dá pra estudar isso e virar isso. Dá pra desenvolver. Acho que qualquer coisa tu desenvolve. Eu acho que o grande segredo é tu estar aberto. É quando você tá aberto a receber conhecimento. E aqui uma coisa que é muito bacana é a troca, né? O próprio Rafa, vou trazer aqui um exemplo ele disponibilizou um material, acho que faz umas 2, 3 semanas atrás, sobre um jogo que ele desenvolveu numa capacitação, enfim, lá em Caxias. E eu olhei aquilo e disse, Rafa, e aí a gente começou a conversar e casou muito bem com a aula que eu vou dar.
E eu disse assim, e agora mesmo, antes de voltar aqui da conversa, eu disse, cara, já imprimi, vamos levar para os alunos. Daí ele já trouxe exemplo, que ele pegou com uma área de gestão de pessoas e saiu vários insights, e tinha uma ideia que dava para, se fosse criar algo ali, seria muito bacana. Então, assim, essa questão de você ver essas percepções, quando você consegue deixar a equipe, trazer pessoas que estão abertas ao conhecimento, e aqui eu acho que o SW pode ser isso, é um bom exemplo disso, né? As pessoas estão lá para dizer assim, cara, eu quero me desafiar, eu quero fazer algo diferente em 54 horas. Realmente. É isso aí. A gente ali no trabalho, a gente conseguiu desenvolver 2 mini eventos, né, muito parecidos com o SW, mas internos. E o que a gente mais ouve hoje é, cara, aquilo mudou minha vida, aquilo abriu minha cabeça. E é sobre isso, né, também. É sobre estar disposto, estar aberto, aí a gente vai voltar a falar de humildade, né, e sobre escolhas que a gente faz. Né? Quando, por exemplo, eu disponibilizo um jogo que eu criei, coloco no LinkedIn e escrevo lá, pessoal, quiser me chama, que eu mando os arquivos e tu usa. É também sobre essa humildade intencional de querer compartilhar as coisas. Eu escolhi no individualismo ser colaborativo. Né? A empresa que eu tô hoje ajuda muito, né? Uma cooperativa, então a essência também me ajuda, me incentiva a pensar dessa forma, né? Mas ali foi uma decisão, e aí parte de todos esses pequenos detalhes que a gente tem no dia a dia, né? E é essencial, a gente percebe que eu estava dizendo antes, né, o futuro ele é colaborativo, e a gente percebe isso em todos os novos estudos, e como tu disse, vai ser muito difícil sobreviver pensando de forma individual. Toda a interligação que existe e em conexões, né, nexialismo de novo, que a gente nem faz ideia, é absurdo, né? É absurdo. Dá para trazer um exemplo de dizer assim, que o talento ele é individual. Porque, né, vai de cada um, né, saber quanto tu te dedicou, quanto tu estudou, quanto tu fez. Mas a performance, ela é coletiva. Ela é coletiva. Não adianta. O resultado da performance, ela vem do um todo. Porque não tem, ninguém ganha jogo sozinho, né? A segurança psicológica vem do coletivo, né? A gente tem uma premissa muito legal também no dia a dia de trabalho, que a gente tem uma frase que, de verdade, ela pode mudar contextos, tá? Dentro das empresas. Que ela é muito mais simples do que todo esse penso complexo aqui. A frase é, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Cultura do erro, né? O erro, ele nos permite testar, corrigir rápido e melhorar. Premissa de inovação, né? Premissa de inovação. O que a gente entendeu ali no trabalho, a gente pratica bastante e tem resultados muito legais. O erro vai acontecer. Estejamos tranquilos de que a gente vai errar. O fator de sucesso ou fracasso daquela situação é a partir do erro acontecido. O que a gente faz a partir do erro acontecido? Vamos considerar que ele vai acontecer. A gente vai colocar debaixo do tapete, fingir que não aconteceu nada e alguém vai ver depois. A gente vai achar pessoas para dividir esse erro, dividir a culpa e criar alguns conflitos, né, que vão acontecer. Ou a gente vai dizer, tá tudo bem, vamos corrigir e não errar de novo? E a gente começa a ganhar escala e a cultura do erro vai se disseminando de forma positiva. Eu vou criando segurança para poder testar, para poder errar. E, de novo, a gente vai inovar. Inovação é sobre CPF, né? Não é CNPJ, não é tecnologia. Ou tu ganha ou tu aprende. É isso. Né? Não é ou tu ganha ou tu perde. Tu ganha errou, sempre. Tu aprende. Porque ou tu ganha com o resultado que tu tinha, ou tu ganha experiência. Tu ganha sempre, né? Eu acho que o mundo hoje é um mundo de ganha-ganha. É isso. Né? Gente, assim... Tá chegando ao final, é muito rápido, 25 minutos voa, né? Mas eu quero deixar as câmeras para que, Gabi, tu possa dar a tua mensagem final. Rafa, muito obrigada por ter compartilhado esse conhecimento, esse bate-papo, e com certeza a gente vai ter que fazer outros, porque é muito tema, é muita conversa, é muita coisa legal. E a ideia do programa do Resolvendo Dilemas é exatamente isso, que a gente consiga trazer conteúdo para o nosso telespectador, coisas que eles possam perceber que tá aqui, não, apesar dele ser paulista, porque eu sempre digo, não precisa ser de São Paulo, né? Não, ó, pode ser de São Paulo também, mas tá aqui com a gente, sabe como funciona, conhece a nossa realidade, né? Então, gente, ó, obrigada por tudo. Rafa, teus últimos segundos ali, porque eu usei todo o tempo. Imagina, eu quero agradecer o convite de vocês, né? A gente poder vir aqui falar sobre isso é praticar o tal do nexialismo, né? Exato. E até para antecipar e para não aprofundar tanto, vamos se conectar, né? Vamos nos conectar, LinkedIn tá aí para isso, a gente tem muitas conexões legais lá e a partir dali dá para se aprofundar muito, né? A minha mensagem final é essa sobre aprender a reaprender
né? Desaprender e reaprender, pra gente aprender cada vez mais. E tem algumas coisas muito legais e acessíveis rolando. Quando a gente busca, por exemplo, mais um insight para outras conversas e até para buscarem, aprendizagem autodirigida. Sensacional, super acessível. Não tem custo para isso e abre portas, abre mente. É muito legal. Então, só quero agradecer e pedir que a gente possa se conectar. Perfeito. @Rafa_Holanda, @Gabriel _Feltz. No Insta. No Insta, tá? Isso aí. Beijo. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Até a Obrigado. próxima.